Você já se perguntou se o homem realmente veio do macaco? Neste vídeo, vamos explorar essa questão intrigante, que tem sido objeto de debates e mal-entendidos por décadas. Vamos mergulhar em aspectos da teoria da evolução, desvendando os mistérios da nossa ancestralidade e esclarecendo conceitos geralmente aceitos como verdades. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo, enquanto examinamos as principais evidências e mergulhamos nas pesquisas mais recentes sobre o tema. Vamos desmistificar a ciência por trás do nosso surgimento e responder à pergunta: o homem realmente veio do macaco? Assista ao vídeo para descobrir. Vocês sabiam que Darwin nunca afirmou em suas obras que o homem veio do macaco? O que a teoria da evolução propõe é que tanto os humanos quanto os macacos têm um ancestral comum. Este ancestral não era nem humano nem macaco. Durante o processo evolutivo, que teria durado em torno de 6 milhões de anos, a linhagem deste ancestral teria se dividido em diferentes linhagens, uma delas teria dado origem aos macacos, e a outra ao gênero Homo. O gênero Homo, por sua vez, continuou a evoluir, e ainda estaria em processo de evolução. Um dos argumentos utilizados para apoiar esta teoria é a suposta semelhança genética entre humanos e chimpanzés. É difícil encontrar alguém que não tenha ouvido a afirmação, repetida frequentemente, de que genes dos humanos e dos chimpanzés são em torno de 98 a 99% idênticos. Isto foi proposto ao mundo como prova de que os humanos têm um ancestral evolutivo comum com os chimpanzés. 1% de diferença tornaria o genoma dos humanos e chimpanzés quase idênticos? Apenas relembrando, toda a informação necessária para montar e operar um ser vivo, desde os seus componentes moleculares mais básicos, é registrada no DNA com apenas 4 letras. O texto é o genoma completo do organismo. O alfabeto são as chamadas bases nitrogenadas. Unidades químicas emparelhadas que formam cada porção da dupla hélice do DNA. Adenina, A, com timina, T, e citosina, C, com guanina, G. A informação genética está codificada na sequência e no posicionamento destas letras dentro do DNA. Se você quiser saber mais sobre DNA, clique no card que está aparecendo no vídeo. O projeto Genoma Humano, concluído em 2001, revelou que nosso material genético tem mais de 3 bilhões de letras. Se o valor de 1% estivesse correto, isso equivaleria a uma diferença de 30 milhões de letras, o que seria informação suficiente para escrever 40 livros de 500 páginas. Isso representa 50 vezes mais DNA do que o material genético de uma bactéria simples, que possui em torno de 400 mil letras. Mas a diferença é realmente de 1%? Geneticistas evolucionistas recentemente reconheceram que as diferenças genéticas reais são muito maiores do que nos foi dito. Por exemplo, o evolucionista dos primatas, Todd Preus, afirma: agora está claro que as diferenças genéticas entre humanos e chimpanzés são muito mais extensas do que se pensava anteriormente. Seus genomas não são 98% ou 99% idênticos. Estudos anteriores, publicados na literatura científica evolucionária, relataram uma similaridade geral de 98 a 99% na comparação do DNA humano com o DNA do chimpanzé. No entanto, esses estudos levavam em consideração apenas as porções do genoma do chimpanzé, que se alinhavam ao genoma humano. As porções que não se alinhavam eram excluídas das estimativas reportadas. Além disso, quando esses estudos foram realizados, os cientistas não tinham dados completos do genoma. Portanto, basearam suas estimativas de similaridade apenas em pequenos trechos do genoma. Foram escolhidas as sequências codificadoras de proteínas, que, devido à semelhança da bioquímica entre humanos e chimpanzés, são as sequências mais parecidas. Se tomarmos como exemplo o artigo publicado na revista Nature sobre a comparação do genoma dos chimpanzés com o genoma humano, os parâmetros do algoritmo usado nessa importante publicação omitiram mais de 400 milhões de letras de DNA. Ao contabilizar essas grandes regiões não alinháveis e outros dados de sequências omitidas, a semelhança real do DNA do chimpanzé com o humano é muito menor. Quer dizer que existem seções de DNA humano que não foram contabilizadas nestes estudos? Em resumo, a maior parte do nosso DNA pode estar alinhada ao do chimpanzé e vice-versa. E, naquela região onde existe alinhamento, há cerca de 1% a 2% de diferença.
Porém, se você adicionar ao cálculo as porções de DNA que não se alinham, você obtém um número de cerca de 85% de similaridade entre o DNA do chimpanzé e o DNA humano. Os 15% de diferença, em termos de letras de DNA bruto, representam 300 a 400 milhões de diferenças de letras únicas de DNA. Isso é um nível extremo de descontinuidade genética. A teoria da evolução afirma que os humanos evoluíram de um hipotético ancestral comum com o chimpanzé cerca de 6 milhões de anos atrás. Porém, levando em consideração que há de 300 a 400 milhões de diferenças de letras de DNA, significa que, para evoluir desse ancestral comum até os humanos modernos, centenas de milhões de mutações benéficas precisariam surgir numa população ancestral. A dificuldade em conseguir isso tem a ver com o tempo de espera extremamente longo, necessário para se estabelecer até mesmo os menores conjuntos de mutações mutuamente dependentes. O geneticista populacional Michael Lynch afirma na revista Biologia Molecular e Evolução: um problema central na teoria evolutiva diz respeito aos mecanismos pelos quais adaptações que exigem múltiplas mutações emergem em populações naturais. Segundo os cálculos de Lynch, o tempo necessário para apenas 2 mutações específicas se estabelecerem em uma população pré-humana levaria mais de 200 milhões de anos. Muito além do período de 6 milhões de anos durante o qual se acredita que um ancestral comum com o macaco evoluiu para o ser humano moderno. Outros estudos científicos mostram resultados semelhantes. Os geneticistas evolucionistas, Durrett e Schmidt, da Universidade Cornell, relatam na revista Anais da Probabilidade Aplicada, que o tempo médio de espera para se formar uma sequência de DNA ligeiramente mais longa, com 8 mutações específicas, seria da ordem de 650 milhões de anos. Mas esta estimativa ainda está incompleta. No cálculo de Durrett e Schmidt, não foi considerada a deriva genética, que é a variação aleatória da composição genética de uma população. São efeitos aleatórios da seleção dos indivíduos, que se unem para formar a próxima geração, pois o número de indivíduos de uma determinada população é sempre finito. Se for contabilizada a perda aleatória devido à deriva genética, o tempo de espera real deveria ser 100 vezes maior, cerca de 65 bilhões de anos. Isto é 4 vezes mais longo do que a suposta idade do universo, assumindo que o Big Bang teria ocorrido há 13,7 bilhões de anos. Na melhor das hipóteses, toda a evolução que ocorreria no intervalo de tempo prescrito de 6 milhões de anos é a formação de uma minúscula sequência de DNA, com não mais do que algumas letras genéticas de comprimento, totalmente incapaz de produzir um único gene novo. Mesmo concebendo o melhor cenário para a evolução, assumindo generosamente que o DNA humano e do chimpanzé sejam 99% idênticos, o que já demonstramos ser incorreto, o 1% restante ainda seria uma diferença de 30 milhões de letras de DNA. Uma barreira genética impossível de ser atravessada pela evolução em 6 milhões de anos. Alguns podem argumentar que uma centena de novas mutações ocorrem por pessoa em uma determinada geração, e que isso resultaria em milhares de mutações a cada geração. Isso não seria suficiente para acelerar as coisas? É verdade que milhares de mutações ocorrem a cada geração em uma população. Porém, essas são mutações aleatórias, causadas por danos genéticos inespecíficos. Não há garantias que qualquer uma destas milhares de mutações ocorreria na direção necessária para formar um ser humano. E mesmo que ocorressem na direção certa, não há garantias de que as mutações corretas seriam transmitidas para a próxima geração. Para ficar mais claro, vamos fazer a seguinte analogia. Se compararmos o código genético a um programa de computador e as mutações a trocas de letras nesse programa, levando em consideração que as mutações ocorrem de forma aleatória, seria muito mais fácil inutilizar o programa mudando letras do que melhorá-lo. É possível que uma série de modificações aleatórias de letras acabe por melhorar o programa? Sim, mas você teria que esperar uma grande quantidade de tempo para que um conjunto de letras específico se transformasse em um conjunto de letras alternativo específico em um programa específico para realmente criar qualquer tipo de benefício. Ou seja, você não precisaria esperar muito por alguma mutação neutra ou danosa, mas precisaria esperar muito, muito tempo, se você estivesse esperando por uma mutação específica e benéfica. A espera para que as mutações certas possam surgir e se estabelecer em uma população pré-humana excede em muito as escalas de tempo evolutivas.
Ou seja, seria impossível que um ancestral comum como o macaco evoluísse para o ser humano moderno em 6 milhões de anos. O máximo que a evolução poderia produzir, nesse período de tempo, seria um macaco ancestral ligeiramente melhorado. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Se você tem algo a acrescentar, ou discorda de algo que foi dito, por favor, deixe seu comentário. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Clique no sininho das notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Obrigado. E até a próxima!